Ano 33, 14 de Nisan, ano em que os judeus e os romanos mataram Jesus Cristo. De lá para cá muita coisa mudou, o mundo se modernizou, mas Jesus jamais foi esquecido. É verdade que há uma confusão danada sobre a real identidade de Jesus. Aos que defendem, que ensinam que Jesus seja o Deus Todo-Poderoso, ou que faz parte de uma tríade de Deus, ou uma trindade. Será que a real identidade de Jesus foi perdida nesses 1992 anos que se passaram? Será que é possível realmente saber a real identidade de Jesus? Na videoaula de hoje nós vamos trazer para você o que o verdadeiro Deus nos revela por meio das páginas da Bíblia sobre a real identidade de Jesus Cristo. E também o alerta que a própria Bíblia nos dá sobre essa questão. Então vamos ao conteúdo, né? Vamos ao vídeo. Para começar, nós vamos falar da vida pré-humana de Jesus Cristo. Sim, da vida pré-humana de Jesus. Antes de vir à Terra, Jesus ele já existia. Nós podemos destacar isso nas palavras do próprio Jesus aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38. Ele disse assim: desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o próprio Jesus, ele destaca que antes de vir à Terra, ele vivia como uma criatura espiritual nos céus. E é interessante as palavras de Jesus nesse texto, por quê? Porque o Evangelho de João, assim como o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da vida e do ministério de Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 1, traz-nos a atenção um texto que por muito tempo ele tem sido distorcido. E esse texto tem sido um dos principais causadores da confusão sobre a identidade de Jesus Cristo. Por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse texto, ele podemos chamá-lo de pivô da confusão que se faz em torno da identidade de Jesus Cristo. Então, duas palavras nós vamos destacar aqui. A primeira, no princípio. Será que esse texto está falando o princípio de todas as coisas, como afirmam alguns filósofos? Não. E por que nós podemos destacar isso? Porque o significado da palavra princípio em grego, arché, nas escrituras gregas cristãs depende do contexto. Sim, depende do contexto. Por quê? Porque ela não pode se referir ao princípio de Deus. Por que nós afirmamos isso? Porque Deus não teve princípio. O Salmo 90, versículo 2, diz que Deus não teve começo e nem terá fim. O versículo diz: antes de nascerem os montes, ou de teres formado a terra e o solo produtivo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus sempre existiu. Ele não teve começo, ele não teve princípio e nem terá fim, de acordo com o texto, de acordo com o Salmo 90, versículo 2. Diferente de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve um começo, sim. Por isso, o texto aqui está se referindo ao princípio, quando Deus ele começa a criar. E qual foi a primeira criação de Deus? A primeira criação de Deus foi Jesus Cristo.
É o que destaca João capítulo 1, versículo 14 a 17, que mais tarde recebeu o título de a Palavra e que se tornou Jesus Cristo. Assim, ele é o único que pode ser chamado de o primogênito de toda a criação, como destaca Colossenses capítulo 1, versículo 15. E Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que ele foi o princípio da criação de Deus. Ele foi criado antes de qualquer outra criatura e do universo. Na verdade, foi por meio de Jesus, de acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 16, que foram criadas todas as outras coisas no céu e na terra. Então, Jesus foi a primeira criação de Deus. Então, quando o texto está se referindo aqui no princípio, quando Deus começa a criar, não está se referindo ao princípio de Deus, porque Deus não teve começo, nem terá fim. E quando se fala a palavra, a declaração à palavra, ela estava com Deus. Mostra que esse versículo está falando de duas pessoas diferentes, distintas. Seria impossível a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser o Deus Todo-Poderoso. Não tem como conciliar essa ideia de que se estava, não pode ser a mesma pessoa. E é o que o contexto nos traz atenção. João capítulo 1, versículo 18, diz que nenhum homem jamais viu a Deus. João 1,18 diz que nenhum homem jamais viu a Deus. Então, é evidente que aquele que estava com Deus não poderia ser o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque João capítulo 1, versículo 14 diz que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória. Então é evidente que a palavra ali está se referindo a Jesus Cristo, que recebeu esse título, que se tornou o principal porta-voz de Deus, que sem dúvida deu instrução tanto a outros anjos como a criaturas humanas aqui na Terra. É evidente que Deus usou Jesus Cristo para transmitir suas instruções para Adão e Eva. Então isso em si resolve parte da confusão referente à identidade de Jesus Cristo. Até porque se a pessoa insistir na ideia de que esse texto está se referindo a Jesus como Deus Todo-Poderoso, a pessoa passa a desconsiderar o princípio do politeísmo e ou seja, a pessoa desconsidera o princípio do monoteísmo e passa a levar em consideração o politeísmo. A pessoa passa a adorar a mais de um Deus e não pode dizer que está adorando apenas um único Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, como destacou o Salmo 90, versículo 2. E é interessante que nessa mesma linha de raciocínio, o próprio Jesus Cristo, falando sobre a sua posição em relação a Deus, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 28, ele disse assim: vocês ouviram que eu lhes disse, vou embora e vou voltar para vocês. Se vocês me amassem, se alegrariam de que vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Fica evidente que Jesus Cristo e Deus eram duas pessoas distintas. Os apóstolos de Jesus, eles tinham esse conhecimento, eles tinham entendimento disso. O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão, aqui no livro de Filipenses, na carta, aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo,
ele destaca as seguintes palavras sobre Jesus Cristo: mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Que atitude? Versículo 6, ele diz: embora ele existisse em forma de Deus, não pensou na usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Nunca passou pela cabeça de Jesus ser igual ao seu Pai. Jesus sempre se colocou numa posição inferior ao seu Pai. É como ele mesmo disse ali no capítulo 14 de João, versículo 28. Vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então esses textos em si, eles resolvem a confusão referente à identidade de Jesus Cristo. Mas o mais interessante é o que o próprio Jesus Cristo ele falou a Satanás, o diabo, quando estava tentando ele ali no deserto. No capítulo 4 de Mateus, versículo 10, é a última tentação ali naquela ocasião. Aí Jesus ele disse as seguintes palavras: vai embora, Satanás, pois está escrito, adore o verdadeiro Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Então está escrito, adore apenas o verdadeiro Deus. Então Jesus Cristo, ele não poderia estar falando dele mesmo, ele estava falando do seu Pai. Quando ele disse a Satanás que era ele que devia adorar e prestar serviço sagrado somente a ele. Quando Jesus cita essas palavras, ele destaca aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E por que nós podemos confiar naquilo que Jesus disse? O apóstolo Pedro, ele nos traz a seguinte declaração sob inspiração referente à pessoa de Jesus Cristo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: ele, referente a Jesus, não cometeu pecado, nem se achou falsidade na sua boca. Então, se Jesus Cristo, ele estivesse negando sobre a sua identidade, as palavras de Pedro aqui não fariam nenhum sentido. Então, fica evidente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não Deus Todo-Poderoso. Como nós podemos mostrar que realmente levamos a sério aquilo que a Bíblia nos revela sobre a identidade de Jesus Cristo? Por continuar aprendendo mais sobre Ele. É isso que eu me propus a fazer para você, trazer videoaulas voltadas para esses assuntos que podem fazer diferença na sua vida. Agradeço a tua atenção e até o próximo vídeo.